A norma processual penal. Vamos estudar a norma processual. Tem uma noção básica do que seja a norma processual penal. Primeiro, não é a localização da norma nos textos legais, nos códigos, que vai definir a sua natureza. Uma norma que esteja no Código de Processo Penal, ela não é necessariamente uma norma de processo penal, de direito processual penal. Aquelas normas que regulam um inquérito policial estão no Código de Processo Penal. Pois bem, essas normas não são normas de direito processual penal, embora estejam no Código de Processo Penal. Elas são normas de direito administrativo. Outro exemplo, o perdão. O perdão ele está no Código de Processo Penal. Existem algumas normas sobre perdão no Código de Processo Penal na parte da ação penal. Essa norma é uma norma de direito penal e não de processo penal. Então, o que caracteriza uma norma como sendo de processo penal? É uma norma que regula o processo penal. E de direito penal? É uma norma que regulamenta o direito de punir. O que é uma norma de direito administrativo? É uma norma que regulamenta a administração, as relações de direito administrativo. A norma de direito processual penal, ela é uma norma, não é de direito privado, ela é de direito público. Por quê? Porque prepondera nela o interesse público. As normas podem ser taxativas ou supletivas. Taxativas são aquelas que devem ser aplicadas, não podem ser dispensadas pelas partes. As supletivas, sim, as supletivas podem ser dispensadas. A aplicação da norma processual supletiva pode ser dispensada pela parte. Dou um exemplo, a nulidade relativa. No caso de nulidade relativa, tanto o promotor como a defesa pode não arguir e se contentar com a realização do ato que foi praticado não da forma, da maneira que estava previsto, né? Então, essa é uma norma supletiva. A aplicação dela pode ser dispensada pela parte. As normas imperativas são aquelas que exigem uma determinada conduta, né? Um determinado comportamento. Não se pode escapar desse comportamento. A norma prevê que o ato deve ser praticado daquela forma, exatamente daquela forma. Ao contrário das normas facultativas, que podem ser aplicadas, prevêem atos que podem ser realizados de outra forma, ou mesmo não realizados. A norma toda norma se divide em hipótese e disposição. Hipótese são os requisitos necessários que devem ocorrer no mundo da vida ou no mundo processual, dentro do processo, né, para que sejam produzidos os efeitos jurídicos, para que deem surgimento à disposição, porque a norma é a hipótese, os requisitos e os dispositivos. E a parte da disposição. O que é a disposição? Realizada a hipótese no mundo processual, lá fora, tanto faz, a disposição, o que é? Ela é o nascimento de uma relação jurídica, ou a modificação de uma relação jurídica, ou a extinção de um direito. Vou dar um exemplo.
a prescrição. O decurso do tempo provoca prescrição. Então, esse decurso de tempo é a hipótese. A disposição é o efeito jurídico, é a extinção do direito de punir. Né? Então, vamos ter bem claro, norma é igual a hipótese mais disposição. Um detalhe, a norma e a disposição não precisam estar necessariamente, a norma, a hipótese e a disposição não precisam estar presentes no mesmo dispositivo legal. A disposição pode estar em um dispositivo, artigo tal, e a disposição, a consequência jurídica, o nascimento de um direito, ou a morte de um direito, ou a modificação de um direito, pode estar em outro dispositivo. Exemplo, sentença. A sentença, ela é a hipótese. Foi prolatada a sentença, hipótese. Nasce o direito, ela dá nascimento, hipótese. Ocorre a disposição. Qual é a disposição? Nascimento do direito de apelar. Se vocês forem ver no código, a sentença está num dispositivo e o direito de apelar está no outro dispositivo. Então, elas não estão nem sempre na hipótese e disposição estão no mesmo dispositivo. Um assunto agora um pouquinho mais complexo. Hipótese e sanção. Hipótese e disposição. Hipótese e sanção. O que é a sanção? Sanção é a disposição. É um tipo de disposição. Um tipo de disposição. Vou dar um exemplo. A sanção é uma pena. Né? Hipótese. Ser vivo. Né? Ser homem vivo. Morte. Alguém mata esse homem. Disposição. Nasce o direito de punir. Essa é a disposição. Não, errei. Vou de novo. Errei. Hipótese. Ser um ser vivo, certo? Disposição. Obrigação de todos de respeitar a vida deste homem. Então a hipótese é essa, ser vivo, e a disposição é o dever, né? Então, existe uma relação jurídica de todos respeitarem a integridade física, moral e a vida dessa pessoa. Fulano aqui, tá? Tira a vida dessa pessoa. É uma hipótese. O que é essa hipótese aqui? Essa hipótese aqui é aquela disposição que não foi cumprida, não realizada. Ela provoca o quê? Uma outra hipótese que acarreta uma sanção, pena, direito de punir do Estado. Não ficou claro? Vou dar outro exemplo. Agora eu dei um de direito penal, vou dar um de processo penal, porque a hipótese, a disposição, isso ocorre em todos os ramos do direito, a norma. Processo penal. A parte, o acusado possui o direito de ser acusado num processo crime. Se ele é acusado num processo crime, isso é a hipótese. A disposição é o direito. Dessa hipótese nasce um direito. Qual é o direito de ser? De ser intimado para o interrogatório. Não ser intimado para o interrogatório. Isso passa a ser uma nova hipótese. Não ser intimado para o interrogatório. Essa outra hipótese provoca uma disposição,
que é uma sanção, né? E qual é essa outra disposição aqui? Nulidade do processo. Sanção de nulidade. Então, o que a gente poderia dizer? Que a sanção, e vejam bem, existem vários tipos de sanção. Vários não, uns 4 ou 5, mas uma dessas sanções é a nulidade, né? No direito penal, uma dessas sanções é a pena, a sanção é a disposição, né? Para uma hipótese, para uma disposição não realizada que se transforma numa hipótese que implica numa sanção. Eu estava falando o quê? Que assim como existe a sanção enquanto disposição para a não realização da primeira disposição, existe também outras disposições, que é a sanção de inadmissibilidade, não é admissível praticar o ato, e mais algumas. Agora vamos conceituar sanção, então. Sanção é a disposição de uma hipótese, a disposição de uma hipótese essa que consiste na não realização da disposição de uma norma anterior. Porque existem duas normas. A norma sancionada, essa norma aqui é sancionada, e essa aqui é a norma sancionadora. O assunto é relativamente complexo, mas é importante, e para quem quiser entender melhor, dá uma olhadinha no meu Código de Processo Penal, na parte da teoria geral do processo, quando fala sobre a norma processual penal, é lá nos primeiros capítulos que vai entender perfeitamente. Ficamos por aqui. Quem gostou do vídeo, clica aí embaixo em YouTube, se inscreve no meu canal, que às vezes eu faço algumas conversas informais online sobre direito processual penal. Muito obrigado.